Sejam todos bem-vindos. Repete comigo: 2025, o ano da herança do Senhor. Quantos filhos nós temos aqui, filhas de Deus? Amém? Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra em Lucas 15, versículo 11, que fala a palavra do filho pródigo. Amém? Aqui nós vamos ver a história de dois irmãos, um pai e dois filhos. Amém? E nós vamos entender o contexto desta palavra que Deus tem para trazer ao nosso coração nesta noite. Amém? Podemos ler? E Jesus continuou: um certo homem tinha dois filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança, a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Olha, interessante, né? Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Olha, o que o filho mais novo fez? Não passou muito tempo que o pai havia repartido a herança, e o filho mais novo pegou tudo o que tinha, tudo, partindo para a terra distante, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Alguém que tinha tudo estava passando necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Vou estar lendo até aí, por enquanto. Olha aqui, a Bíblia fala de um pai com um filho mais velho e um mais novo. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá minha herança. E o pai, sem medir esforço, assim fez. Porque naquele tempo, alguns estudiosos, a Bíblia mesmo nos narra que este pai era um judeu. E naquela época o judeu tinha esse costume, tinha essa prática, de antes de morrer, repartir a herança com os filhos. Mas olha que interessante, eu penso que não era o desejo do pai, porque olha que interessante, os filhos estavam na casa do pai. Qual foi a atitude do filho pródigo? A gente conhece a história deste filho. A princípio, que eu entendo que é um princípio de rebeldia, porque ele estava debaixo das ordenanças do pai, das orientações do pai, dos conselhos. Quem está na casa do pai tem herança, você entende isso? Mas olha que sério também, nós vamos ver daqui a pouco. Quem está na casa do pai tem herança. Você sabe disso? Você sabe que você tem herança em Cristo Jesus? Através da cruz do Calvário? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Então, se eu estou buscando a Deus, se eu estou na presença de Deus, conheço a palavra, tenho intimidade com o altar, eu vou receber a minha herança. Ah, precisa de alguém morrer? Não. Porque Jesus já morreu lá na cruz do Calvário, para hoje nos garantir essa herança. Herança de salvação, herança de vida eterna, herança do melhor desta terra, herança de ter uma família abençoada. Mas esse filho pródigo, o filho mais novo, ele abriu mão da sua herança. Ele falou: Pai, me dá tudo que me pertence. E olha que interessante,
estudando, fala também que no princípio os judeus, quando fazia esse propósito de repartir sua herança, o pai repartia a herança com os filhos, o primogênito, ele receberia em dupla. Ou seja, se o filho mais novo recebeu uma parte, o primogênito receberia o dobro daquele que o mais novo recebeu. Entende que sério? Ou seja, e a Bíblia fala que partiu sua propriedade entre eles. E com que o pai ficou? Estudando, eu entendi que aquela fazenda, aquela herdade, era dos filhos, porque ele foi dividido entre os filhos, e o pai vivia daquilo que plantava, arrecadava, até o fim da sua vida, porque a herança tinha sido partida aos filhos. Mas não para por aí, olha que interessante, o filho mais novo estava na presença do pai, mas eu entendo aqui que ele não queria ser aconselhado, ser orientado por pai. Quem sabe ele se cansou, ele se rebelou, ele queria ter uma vida diferente. Quantos filhos vêm para a presença de Deus, buscam o pai, e quando o pai está endireitando os caminhos, aprumando os alicerces, dando tudo certo, o filho, não quero isso não. E quantas pessoas se encontram lá fora, como esse filho pródigo, abriu mão do altar, abriu mão da presença do pai, abriu mão da salvação, abriu mão do perdão, da misericórdia, abriu mão da graça. O filho pródigo, ele representa isso hoje, nos dias atuais. Olhamos lá fora quantas famílias desfeitas, quantos lares intrigados um com o outro, que herança. Olha o quanto é séria a herança que Deus tem para mim e para você. Eu preciso entender o primeiro passo, que eu preciso estar na casa do pai, eu preciso obedecer o pai, porque esse filho mais novo não quis obedecer o pai. Não, eu já estou grande, já tenho 18 anos, vou seguir minha vida. E olha a caminhada dele. A Bíblia fala que ele esbanjou com várias coisas. A vida dele, ele queria ter uma vida em liberdade, ele não queria assumir responsabilidade. E na casa do pai nós precisamos assumir responsabilidade. Eu estou aqui ministrando hoje, é uma responsabilidade muito grande, que me foi incumbida. Ser um obreiro, ser um diácono, ser um ministro de louvor é uma responsabilidade. Obedecer a Deus é uma responsabilidade. Não é de qualquer maneira. Mas Deus tem herança para mim e para você. Por isso que o propósito do ano 2025 é o ano da herança de Deus. E aquele que permanece na casa do Pai, ele vai alcançar a herança, vai alcançar a benevolência, vai alcançar o favor de Deus. Mas olha que interessante, o primeiro passo da vida desse jovem, ele pegou tudo e foi embora. Nem sequer deu satisfação, ou seja, passou do portão para fora, tchau pai. Como ficou o coração daquele pai? O pai que ama, o pai que cuida, vê nascer e de repente o filho vira as costas. Deus tem cuidado de nós de tal forma, tem nos abençoado o nosso lar, nossa finança, tudo que nos cabe a nosso respeito, Deus tem feito, Deus tem abençoado. Olha que benevolência de Deus, permitiu seu único filho morrer na cruz do Calvário, para me constituir herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Olha quanto esse pai é maravilhoso, esse pai aqui, que fala do filho pródigo, que é pai do filho pródigo, ele representa a presença de Deus, como pai, como Senhor das nossas vidas. Quantos já desviaram da presença de Deus? Eu penso que Deus está todo dia de janeiro, esperando a volta daquele filho, aquele filho que se tornou rebelde, foi para o mundo, achou interessante as coisas do mundo, as delícias do mundo,
Mas que interessante, esse filho saiu, e a Bíblia fala que, coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, e que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Outra situação na vida desse jovem. No princípio, naquela época, os judeus, eles não tinham convivência com porcos. Por quê? A Bíblia no princípio narra que os porcos eram amaldiçoados. Eles não comiam, não cuidavam, não tinham propriedade deles. E olha aqui, a Bíblia fala que aquele jovem, como filho de um pai judeu, ele foi enviado ao campo. Olha, a gente pode ver nessa parábola aqui algo, o pai e seus filhos, mas podemos ver o cuidado de Deus conosco. Vocês entendem? O cuidado de Deus conosco, porque Deus está nos mostrando. Jesus continuou com esta parábola para nos mostrar a importância do nosso Pai Celestial, para nós entendermos se nós realmente estamos dentro de casa, na casa do Pai, se realmente nós estamos de coração aberto, se realmente nós tomamos posse da herança. Continuando, versículo 16, ali chegou a ter vontade, encheu o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Depois que acaba tudo, depois que ele perde a esperança, a confiança em si próprio, depois que ele entende que ele abriu mão de algo precioso, ele cai em si. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos tomar um choque da realidade da vida. Muitas das vezes, nós temos que entender que nós não podemos esbanjar aquilo que Deus dá. Nós temos que zelar como joia preciosa, como algo precioso. Nós temos que ser bons administradores, porque esse filho não valorizou. Imagina, irmãos, você, pai, mãe, não é fácil você adquirir um lar, não é fácil você adquirir um carro, não é fácil você adquirir um móvel, não é fácil trabalhar. E esse pai, essa família aqui, lutou a vida inteira, com muito esforço. Quantas provas, quantas tribulações nós enfrentamos no dia a dia, quantas situações adversas. Mas esse pai nunca esqueceu desse filho, esse filho que virou as costas, esse filho que abriu mão da herança, esse filho que antecipou. A Deus está demorando. Não, eu vou agir, vou tomar os meus rumos, vou tomar as minhas decisões. Interessante que esse filho saiu. E a palavra nos dá entendimento que ele saiu sem deixar, porque ele pegou tudo que ele tinha e acabou com tudo. Quando a pessoa tem algo que ela leva tudo embora, você acha que ela tem propósito de voltar? Eu imagino que esse jovem queria a distância do pai. Mas olha o cuidado do pai, olha a disciplina do pai. Até então, o tempo que esse filho permaneceu na casa dele. Amados,
Tem situações que na hora do aperto a gente volta. Tem situações que na hora do aperto a gente arrepende, reconcilia. E não foi diferente na vida desse jovem. Olha aqui, no versículo 17, foi quando caída em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Quantos filhos hoje batem no peito? Não, velho, eu não preciso de você não, não quero saber de você não quero conselho não, você é um velho cagão. Quantos filhos falam isso hoje na cara do pai? Isso é muito sério, irmãos. Muitas das vezes, estamos falando isso para Deus, não com essas palavras, mas com atitude, com práticas. Que nós fechamos o nosso coração, nossos ouvidos. Deus está falando, Deus está direcionando, Deus está aconselhando, nós estamos temando. Esse filho temou com o pai, esse filho foi rebelde com o pai, esse filho foi desobediente ao pai. Não, pai, eu já sei cuidar da minha vida, eu vou seguir meu caminho em frente. Mas filho, fica. E aqui, versículo 18, diz assim, ele próprio diz assim: levantar-me-ei, tomarei o meu caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E logo em seguida, levantou e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Esse é o cuidado de Deus. Não importa como estamos aqui hoje, se fizemos tudo errado durante esse ano, se falhamos com Deus, se desobedecemos a Deus, não importa. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pensamento, Deus sabe o que nós queremos para o dia de amanhã. O vindouro pertence a Deus, mas Deus sabe os nossos planos, nossos desejos para o ano 2025. Mas nós precisamos hoje reconhecer a nossa falha. Esse filho reconheceu que falhou com seu pai, falhou com sua casa, falhou com o seu irmão. Ele reconhece que ele não era nada sem o pai, ele não era nada sem a família dele, que a casa dele era importante, a casa do pai era primordial na vida dele, porque os caminhos que ele tinha trilhado, caminhado, passado, não tinha trazido nenhum retorno para aquilo que ele desejava. Só vergonha, fracasso, sofrimento, choro, tristeza, fome. Mas ele reconheceu: vou voltar. Mas olha a honra do pai. Versículo 22, 21. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Entretanto o pai ordenou ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, veste-o com distinção. Olha aqui, o que o pai faz com o filho? Que reconheceu que estava errado, que voltou. O pai vestiu uma veste para ele se distinguir entre as pessoas. Ponte-lhe o anel de autoridade e a sandália de filho. As pessoas iam saber que aquele filho era filho do Senhor daquelas terras.
O filho de Deus é diferente dos filhos das trevas. Mas para me tornar um filho de Deus, herdeiro de Deus, cordeiro em Cristo Jesus, para mim ter herança de Deus na minha vida, na minha família, eu preciso distinguir deste mundo. Eu não posso estar vivendo como este mundo procede. A minha veste precisa ser diferente. Em minhas mãos precisa ter autoridade. Aquela época ela é selada com um anel. As minhas sandálias, os meus calçados precisam ser firmes, para eu trilhar o caminho certo, caminhos retos, que me leva à presença de Deus. Quantos caminhos tortuosos, quantos rumos diferentes às vezes tomamos na vida, e só nos traz destruição. Esse jovem, como o pastor tem falado, quem é filho tem herança, mas aquele que não é filho recebe presente. Por mais que esse filho abriu mão de tudo, da herança dele, o pai não recusou o pedido de perdão. O pai reconciliou, porque era o desejo do pai. O pai, eu creio que toda tarde, Manivanda, estava ali no portão. Pensou quando você mora na fazenda, que aquele silêncio, o pôr do sol, os pássaros, o mugir do boi, das vacas, e ali o sol se põe, as nuvens encobrem os céus, as estrelas de vez em quando aparecem, se é um tempo chuvoso, e ali aquela saudade profunda, aquela vontade de abraçar o filho, de cuidar, pegar no colo. Irmãos, que sofrimento esse pai estava vivendo. E quão triste fica o nosso Deus também, quando nós saímos da presença dele, quando nós abrimos mão da bênção, da palavra dele, quando nós abrimos mão de orar, de jejuar, de falar: Pai, obrigado. Mas olha que interessante, a palavra de Deus fala que o filho mais velho, o pai prepara uma grande festa, um grande banquete para aquele filho, porque o pai sabia que aquele filho que estava perdido, ele voltou, ele foi resgatado, ele foi trazido de volta. Assim é o Senhor Jesus. A palavra de Deus fala em Lucas 10, 16, se eu não me engano, que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Amada, que essa palavra hoje seja de exemplo no nosso coração, para nós refletirmos ainda esse ano 2024, para que o meu projeto de vida seja ligado no céu, que o ligar aqui na terra será ligado no céu, seja conforme a vontade do Pai. Que eu ore, que eu apresente a Deus os meus desejos para o ano 2025, os meus sonhos, os meus objetivos, e que eu alcance eles, que eu faça tudo debaixo da temor e tremor a Deus, da obediência à palavra de Deus, da instrução da palavra de Deus, que é instruída através desse altar, cada mês, cada dia, que eu possa amar e servir, que meu projeto de vida seja assim. Porque esse filho, eu entendo que ele tinha o amor no coração. Ele não queria servir, porque saiu de casa, saiu da casa do pai. Ele queria os próprios deleites, as próprias vontades. Mas o filho mais velho, que estava com o pai, olha para vocês verem, o filho mais novo reivindicou a herança. E o filho mais velho estava na casa do pai e não sabia que tinha herança. E a Bíblia fala que o pai repartiu entre eles. Por que eu digo isso? Tem um versículo que esse filho mais velho, ele estava no campo, cuidando ali do campo. E quando ele retorna, vê aquele som de festa, aquela alegria.
E ele indaga um dos funcionários daquela fazenda: o que está acontecendo? O seu irmão mais novo voltou. E ele ficou indignado com o pai. Há quanto tempo eu estou aqui com o Senhor? Faço tudo. Mas olha para vocês verem. O filho mais novo, ele teve a coragem de reivindicar a herança. Mas o filho mais velho teve medo. Por quê? Ele preferiu ficar na casa do pai. Mas ele estava guardando amargura dentro do coração. Porque dentro do coração dele não exalava o amor. Ele estava dentro da casa do pai, mas vivia amargurado, trancado dentro de si. Não tinha fé, não tinha coragem. E quando o irmão dele volta, ele não consegue entender dentro de si como irmão de sangue. Ele não consegue ver isso através da vida dele, porque ele questionou o seu pai: eu há tanto tempo, o senhor nunca matou um cabrito, agora o senhor mata um boi gordo, um boi cevado, especial, separado ali no pasto, e o senhor faz esse grande banquete, o senhor nunca fez um banquete. E o pai responde para esse filho: filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. O seu irmão estava longe, perdido, e foi achado, foi encontrado. Irmãos, o quanto é a alegria de Deus quando nós retornamos para a presença dEle, quando nós chegamos aqui para adorar, quando nós abrimos nosso coração, entregamos tudo no altar. Esse filho convivia dentro de casa, mas em questão de ética, para as pessoas não falar dele como quem sabe estava falando do irmão dele mais novo. Questão de postura, mas dentro dele estava contaminado, dentro dele estava arruinado, mesmo ele tendo a herança nas palmas da mão, mesmo ele convivendo com a herança, dentro da casa do pai. Quantas pessoas, quem sabe, vai findar esse ano, começa o ano que vem assim, amargurado, triste, brigado com a família, não consegue liberar perdão. Esse irmão mais velho não conseguiu liberar perdão para o irmão mais novo, não consegue abraçar. Amado, o princípio da nossa herança está dentro da nossa casa, o princípio da nossa herança está na nossa família, o nosso relacionamento com a nossa família, o nosso relacionamento com o altar. A primeira igreja na minha vida, nas nossas vidas, é a nossa casa. Mas o pai não perdeu o vínculo com o filho. Por mais que ele se distanciou, o pai o amava, o pai queria ele de volta. Esse era o desejo do pai, esse é o desejo de nós, que nós permanecemos na casa de Deus, que nós alcançamos a nossa herança. Mas o pastor Jardim tem sempre falado que muitas das vezes eu recebi a herança da minha mãe. Eu louvo a Deus, porque um dia ela trabalhou, pagou um alto preço, gemeu, chorou, um sol quente, na chuva, no frio, passou fome, padeceu, lutou para nós ter a nossa casa, criar os filhos. Amado, precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos dar vida e vida com abundância, para suprir, para abençoar o nosso lar, para multiplicar, para abrir portas, para curar, para libertar, para quebrar algemas, quebrar grilhões, despedaçar jugo. A nossa herança que nós temos em Deus é grandiosa. Toma posse nesta noite. O que impede você receber um milagre? Esse ano teve lutas que eu falei: Senhor, somente o Senhor pode. Certa feita, eu vou contar algo. Certa feita, meu filho mais velho, ele estava num caminho errante, e ele disse assim: pai, eu vou pegar uma faca, eu vou matar o fulano. Ele tinha bebido. Eu falei: olha, filho, não toma essa decisão, não faça isso. Eu não consegui conter ele,
Ele montou na bicicleta, pôs a faca na cintura. Em pensamento eu falei com Deus: Senhor, intercepta, barra ele para mim, que com minhas palavras eu não consegui. Amados, Deus permitiu ele atravessar a esquina. Andou uns 10 metros, porque a esquina era perigosa. Andou uns 10 metros pedalando. Eu vi só quando a bicicleta caiu para o lado do meio-fio. Ele caiu mais no meio da rua, a faca voou lá longe. E na queda dele, o joelho dele, uma brita encravou no joelho dele. Eu vi que aquela dor é tão profunda que não teve mais decisão de sair para canto nenhum. Ou seja, eu fui lá, peguei a bicicleta, a faca, e ele voltou para casa. Olha o agir de Deus. Sabe, tomar posse da herança é você ter propósito, é decisão imediata, é você ver o agir da sua fé, é ver o mover de Deus na sua família, é você não aceitar as coisas das trevas, mas é tomar posse do seu milagre, é viver uma vida abundante nesta terra. Sabe, essa palavra hoje nos ensina isto, nos mostra de 2 filhos, um que pediu herança antes, mais um que estava amargurado dentro de casa, na casa do pai. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós começamos um ano novo, o ano da herança, mas que esse final de ano nós possamos refletir e tirar aquilo que é velho, aquilo que está impedindo, está pesando a nossa vida. A palavra de Deus é cheia de promessa: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E um versículo antes fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus fala. O Pai quer nós de corações limpos, puros, gratos, sinceros, humildes, porque nós vamos viver o melhor ano da nossa vida. Você crê? Amém? Vamos orar, vamos colocar nossa casa, nossa família no altar. Convido a igreja a se colocar de pé neste momento. Os irmãos entenderam a palavra? Eu quero tudo, e o outro estava ali, tinha tudo, mas não tinha nada. Que não sejamos assim, que não sejamos precipitados, nem parados, mas que agimos pela fé, que agimos pela direção de Deus, porque aí a herança de Deus vai acontecer. Amém? Você crê? Fecha seus olhos, apresenta agora, agradece a Deus por este ano 2024, está chegando o fim. Agradece a Deus por tudo, porque tudo, as tribulações, as lutas, foi uma aprendizagem. Mesmo nossos erros, mesmo nós talvez afastamos, foi aprendizagem para nós. E na vida daquele jovem também foi aprendizagem, porque ele aprendeu que a casa do Pai é o melhor lugar, e a casa de Deus é o melhor lugar para mim e para você, para a sua família. A casa de Deus é o lugar da nossa vitória, a casa de Deus é o lugar da nossa herança, a casa de Deus é o socorro para a sua família, a casa de Deus é o remédio, é o bálsamo que a sua família precisa. A casa de Deus é o lugar da resposta da faculdade. A casa de Deus é a resposta para a casa própria. A casa de Deus é o lugar para quebrar todo esse jugo, essa maldição. A casa do Pai, permaneça na casa do Pai. Não saia, não destravie o teu olhar, o teu pensamento. Não dê lugar a Satanás. O teu coração é do Pai. O Pai te ama, o Pai ama a sua família. O Pai é amor, o Pai é misericórdia, o Pai é graça, é perdão. E Ele está aqui nesta noite cuidando de você, cuidando dos seus projetos, cuidando dos seus sonhos. Deus quer limpar a sua mente, limpar suas vistas, sua visão. Veja como Deus está vendo para você nesta noite. Veja o que Deus tem preparado para você nesta noite. Muitas das vezes aquilo que nós pensamos é inútil,
aquilo que desejamos, mas veja o que Deus tem planejado desde o princípio, desde o ventre da sua mãe. Deus preparou o melhor. Desfrute deste banquete. Pai, Deus querido, Deus de amor e graça e misericórdia, eis aqui o teu filho nesta noite, Senhor. Os teus filhos estão diante do teu altar, crendo na promessa da herança, crendo na realização desta herança em cada lar, em cada família. Vai de encontro, adentra este lar com este filho, com esta filha, adentra esta casa, meu Pai, onde está o problema, a dificuldade. Leva ali a solução, leva ali a resposta, leva ali o milagre, meu Pai, leva ali a libertação, meu Pai. Quebra as cadeias, essas amarras que prende essa situação oculta, meu Pai. Ó Deus, somente o Senhor pode levar a luz neste lar, somente o Senhor pode levar a paz, a intervenção nessa situação financeira, profissional, conjugal, emocional, sentimental, em cada área desta vida, meu Pai. Somente a resposta do Senhor é que vai fazer a diferença. Não é o que o homem pensa, o que o homem decide, mas é o teu querer, meu Pai. Eu te peço, visita cada lar aqui apresentado, Pai. Visita com o teu amor, visita com a tua bondade, com o teu perdão. Dá-nos mais uma chance, meu Pai, como aquele filho teve mais uma chance na casa do Pai. Queremos continuar, meu Pai, e que o ano 2025, meu Pai, venha a tua herança, venha a tua bênção, em o nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Deus, abençoa o projeto de vida deste irmão, desta irmã, dessa criança, desse adolescente, meu Pai, que tudo que colocarmos ali, possamos batalhar, trabalhar para que aconteça, para que alcancemos, meu Pai, o favor do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa este irmão, esta irmã, esta casa, dê segurança, cobre com teu sangue, afasta todos os laços, todo mal, meu Pai, lança por terra todo levantar contrário, meu Pai, porque a tua bênção, a herança do Senhor está sobre esta vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus.